Bom, seja bem-vindo, Pastor João, a mais um ABZcast. É uma honra ter o senhor aqui. Pastor João, que é um pastor da Igreja Batista Renascer, onde eu sou membro, pastor querido, respeitado, íntegro, um cara que eu admiro muito. Sinta-se em casa, Pastor João. Obrigado, Jorge. É um prazer poder estar com você aqui no ABZcast, né? É isso aí. É um privilégio poder compartilhar alguma coisa que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Amém, bênção demais. E pra gente começar com um tema que eu acho que é muito relevante, Pastor João, qual que é o papel hoje e os desafios de um pastor para a sociedade hoje? É uma pergunta boa, muito boa. O primeiro desafio do pastor é ele se manter em pé, né? Sim. É ele se manter bem espiritualmente, bem mentalmente, bem fisicamente, né? Isso são coisas básicas. E manter a sua integridade. Porque se não for assim, é praticamente impossível esse pastor ser bênção para a sociedade. Então, para que eu seja bênção para a sociedade, eu tenho que estar bem, nesse tripé, né? Espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Óbvio que dentro desse contexto aí eu tenho que ser no mínimo, é, me cuidar da minha integridade, do meu caráter, que é uma guerra, não é uma tarefa fácil, né? Você tem que vencer todos os dias os seus males, que não são poucos. Bacana. Pastor João, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, da sua jornada, né, como pastor. O senhor também que, né, já foi empresário, né, de sucesso na nossa cidade. Se eu pudesse contar um pouquinho, né, pra gente poder compartilhar um pouco aqui de Bem da conhecimento. verdade, eu não tinha essa expectativa, né, de me tornar pastor. Embora parece que Deus vai conduzindo você de forma interessante. De 82 a 86, eu ainda era bem garoto, né? Eu fiz um curso de teologia, né? Sem nenhuma pretensão, só por fazer, por aprender, por tentar buscar mais conhecimento. E estava envolvido no mundo dos negócios, né? Comecei com um escritório de contabilidade, depois abri uma agência de turismo, depois abri uma empresa de vigilância armada, depois abri uma empresa de transporte de malotes, né? Eu prestava serviço para bancos. É, cheguei a ter uma agência de publicidade Que legal. também, Sabia né? não. Eu gostava muito, sempre gostei Legal. muito, né? Então, quer dizer, a minha vida foi muito envolvida nos negócios, né? Eu sempre gostei demais dos negócios. Mexer com o negócio para mim era muito prazeroso. Estar no mundo dos negócios, eu sempre gostei, embora nunca pensei, nunca planejei envolver no ministério pastoral propriamente dito. Embora eu fui consagrado também novo, né, obreiro. E isso foi um pouco marcante na minha vida. Mas eu comecei mesmo foi com negócios, né? Minha primeira atividade empresarial como negócio foi como contador, né? Isso foi em 82, né? Tem Eu tempo, eu abri, nasci em 89. né? Então já tem um tempinho, né? Nossa, eu tô com 34. Então peguei a contabilidade numa época muito difícil, né? Ser contador naquela época, o cara ralava e ralava muito, né? Era muito documento para você preencher um registro de Tudo uma, manual, né? tudo manual, um registro de uma empresa era complicado, fazer uma declaração de imposto de renda era muito papel. Então, enfim, foi um tempo, mas foi um tempo de muito aprendizado, né? Quer dizer, muito aprendizado. Então você cresce muito com isso. Tinha uma parte que era muito difícil naquela época, mas também quem sabia trabalhar naquela época, hoje também era quase que mamão com açúcar, né? Porque É, hoje tem muita facilidade, né? Pra você. hoje a tecnologia ajuda muito, né? Muito mesmo. Registro de uma empresa hoje é muito mais fácil. Fazer uma declaração de imposto de renda hoje é muito mais fácil. Fazer uma alteração de uma empresa é muito mais fácil. Constituir a empresa é fácil
né? Porque está tudo mais fácil. Antigamente era mais complicado. Mas tudo tem o seu tempo, né? Tem as suas Verdade. fases, né? Sim, A vida, os negócios, tudo passa por fases. bacana, Pastor João. Pastor João, vamos aproveitar e vamos falar um pouco sobre dízimo e oferta. Hoje, como cristão, é, eu até converso com algumas pessoas e tem algumas pessoas que olham para mim assim e fica incrédula que eu dou dízimo e oferta. Né? E a gente vê que é um tema muito importante. Tem gente que não acredita, tem gente que não gosta, tem gente que não faz isso e acha errado. Só pode falar aqui pra gente sobre isso, porque a gente entende que é um princípio, né? A palavra de Deus nos ensina a dizimar e ofertar. Como se eu pudesse falar um pouquinho pra gente sobre o É, dízimo e oferta. tudo é uma questão de fé, né? Tudo depende da fé que você tem, que você professa. Tudo depende de relacionamento. Dizimar e ofertar, ele está muito mais linkado a relacionamento, né? Do que propriamente dito um princípio. Porque quando você passa a ter um relacionamento com Deus, você não tem dificuldade de servi-lo em nada. Quer dizer, qual a dificuldade que você tem de servir o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu tempo? Em nada. Quando você tem relacionamento com Ele, isso não é um entrave, isso é um prazer. Você poder contribuir para o reino de Deus. Você contribuir para que a palavra de Deus possa alcançar vidas, possa alcançar pessoas, famílias. Então, as pessoas se apegam muito a isso, né? No que tange a dar dinheiro para pastor, a dar dinheiro para isso, mas, cara, o cara vai ter que dar dinheiro a alguém. Pronto. Você quer dar para quem? Então você escolhe, Verdade. ora. Você dá para cachaça, você dá para droga, você quer dar seu dinheiro para quem? Para doença, para enfermidade? Então é uma escolha sua. Então, Verdade. eu particularmente eu não entro nessa neura não, entende? Eu não discuto isso com ninguém, cada um é livre para fazer o que quer. Eu, particularmente, como homem, como pastor, não nasci pastor, não me tornei pastor porque a vida estava difícil para mim, porque eu dei tudo errado na minha vida. Não, me tornei pastor por um chamado de Deus. Antes de me tornar pastor, eu já entendi esse princípio e eu fazia isso com muito prazer. Pelo contrário, nunca me fez falta. Fez-me muito bem. Então, tranquilo. Muito bom, muito esclarecedor. E aproveitando que o senhor está aqui, eu gosto muito, eu tenho o senhor como uma figura de um pai, né? O senhor sabe muito bem instruir. E o senhor tem um livro, Paternidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema, porque é tão importante. Eu vejo como um tema muito importante que sempre me tocou. Eu não tive um pai presente, hoje eu tenho um filho, e eu vejo o quão é importante o meu papel na vida do meu filho, sendo que eu não tive um pai presente para instruir, para poder orientar, e muitas das vezes na infância eu até sentia ali um pouco de inveja dos meus amigos por ver o relacionamento que eles têm e tinham, né, com os pais deles. Então, hoje eu tento ser pro meu filho aquilo que eu não tive. E eu sei o quanto cada vez mais é importante um pai na vida de um filho. Né? Sou como essa figura, né, paterna, né, como pastor também, se eu puder falar, porque eu acredito que o senhor tem essa autoridade para falar sobre esse assunto, né? Na verdade, Jorge, se você fosse me perguntar qual é o problema do mundo hoje? Simples, ausência de paternidade. Então nós temos uma crise de paternidade hoje. E isso é algo latente na sociedade. Então, se resolver isso, se hoje resolver essa crise de paternidade, você vai diminuir sensivelmente o número de encarcerados. Pode ter certeza disso. Você vai diminuir sensivelmente o número de pessoas com doenças mentais. Você vai diminuir sensivelmente o número de pessoas com sérios problemas financeiros. Você vai diminuir muito o número de pessoas que entram nas varas de divórcios. Enfim, então você consegue perceber o quanto que a ausência de paternidade ela influencia na vida do ser humano em tudo. Completamente. Ela influencia em todos os níveis. Quer dizer, porque a bem da verdade é o pai que apresenta Deus para o filho. A responsabilidade é do pai. Então, se eu falhar nisso, eu estou falhando na coisa mais importante na vida do meu filho. Por mais que eu tenha condição de dar a ele o melhor colégio, o melhor estudo, enfim, todas as condições
que um pai que tem a condição financeira de oferecer ao filho, dar esportes, aula de música, enfim, tudo que o dinheiro possa oferecer. Tudo isso é importante. Porém, se esse pai não conduzir esse filho a conhecer Deus, ele perdeu esse filho. Ele vai perder ele. Ele pode se tornar um empresário bem-sucedido, mas doente. Ele pode se tornar um profissional de altíssima qualidade, mas doente, completamente doente. E não são poucas as vezes que a gente vê aí grandes nomes da música, grandes nomes da ciência, grandes nomes do mercado financeiro. Os caras estão tirando a sua vida. E eles estão tirando a sua vida por quê? Porque está faltando dinheiro, está faltando recurso, está faltando oportunidade de negócio. Não, é um vazio existencial que todo ser humano tem, né? O ser humano tem 3 vazios: vazio de Deus, vazio de pai, vazio de mãe. Então, quando falta um desses vazios, complica tudo. Então, o vazio de pai é um dos vazios mais terrível na vida do ser humano. Então, isso é importante. Então, quando eu escrevi o meu livro, foi baseado na minha experiência de filho, né? Que tive muitos problemas, né? Meu pai morreu cedo, então eu sou o mais velho de 4 irmãos. Então foi uma história complicada, foi um tempo difícil, foi uma experiência muito ruim, muito mesmo. Porém, eu não deixei que o meu passado, com essa ausência paterna, me afetasse a ponto de eu entregar minha vida para as drogas, para a prostituição, para o mundo do crime. Embora não faltou oportunidade, eu decidi ser diferente, fazer diferença. Então, decidi constituir uma família e fazer para os meus filhos aquilo que meu pai não pôde fazer por mim, né? Então, nesse livro eu coloco essas coisas, né? A beleza de você ser pai. E o título do livro é Sociedade, Pai Presente, Sociedade Diferente. E é uma realidade. Um pai presente em um lar, em uma família, essa sociedade é diferente. A sociedade, ela só consegue ser forte, ela só consegue ser uma sociedade saudável baseada em famílias saudáveis. Não tem sociedade forte com família fraca. Toda sociedade forte, as famílias são fortes. Quer dizer, então, seu filho vai conseguir vencer todos os desafios que o mundo vai vir contra ele, baseado no que você passar para ele, na forma como você conduzi-lo. Isso vai fazer diferença. Se você souber como conduzir seu filho, independente como seu pai te conduziu, você vai conseguir lograr êxito. Porque se você tiver um filho, como eu disse, profissionalmente bem-sucedido, mas uma alma arrebentada, destruída, emocionalmente destruído, acabou. É um cidadão que provavelmente só tem dinheiro, ou que provavelmente só tem conhecimento e muita inteligência. Verdade. Mas o cara não tem alma, o cara não tem prazer na vida. A vida é ruim para ele, a vida ela não tem sentido para ele. Então, a beleza da paternidade é isso aí. Então, quer salvar o mundo? Salva as famílias. Quer curar o mundo? Cure as famílias. Não tem muita dificuldade quanto a isso. E a sociedade que nós estamos vivendo hoje, ela trabalha exatamente contra isso. Ela trabalha contra a família. Contra a família. Por quê? Porque se trabalhar contra a família, ela consegue destruir a sociedade. Consegue destruir a igreja. Porque a igreja ela é responsável por um equilíbrio espiritual na sociedade. Né? Por mais que haja falhas, por mais que tenha pastores com problemas, mas problemas tem em todos os lugares. Verdade. Em todas as atividades, em todos os segmentos, tem pessoas com problemas. Não é o fato de eu ser pastor que eu tenho que ser perfeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de eu ser pastor me dá mais temor e responsabilidade em fazer a coisa certa. Mas não significa que eu sou obrigado a fazer, que eu não tenho como não fazer. Não, tenho como fazer sim. Basta eu afastar de Deus, basta eu distanciar de Deus, a minha vida torna-se uma desgraça, acaba com tudo. Então tudo isso hoje é fundamental. Né? Se restaurar a família, restaura a sociedade.
Pastor João, hoje, como o senhor acabou de falar, a gente vê que a sociedade, né? Existe um sistema que ele tá em prol em destruir a família. Hoje ele ataca mais o sacerdote da casa, que é o homem, o provedor, ou ele realmente agora se voltou totalmente para atacar as crianças? Na verdade, quando ele ataca a criança é porque ele já atacou o pai, na verdade. Então, quer dizer, a sociedade hoje já trabalha contra a figura paterna, a figura do macho, a figura do pai. Então, eles querem destruir essa figura. Essa figura, uma vez ela sendo destruída, acabou a referência do filho. A referência do garoto é o pai. Se você rouba essa referência, destrói essa referência, acaba com a família. Destruir as crianças é apenas uma consequência de destruir o pai. Porque o profeta Zacarias, ele fala o seguinte: fere-se o pastor, as ovelhas se dispersam. Enfim, está falando também de um pai ferido, um pai machucado, um pai destruído, a família fica completamente desguarnecida. Então, um pai saudável, um pai forte é resultado de uma família forte, de filhos fortes. Eu fiz a pergunta porque hoje é a TV, é na tela, é em qualquer lugar fora de casa a gente vê não só o desenho, não só você vai no lanche, às vezes o lanche ali o pessoal tá fazendo campanha satânica ali, você vai dependendo da escola, algum conteúdo ali que tá para deturpar a mente da criança, porque a criança tem um HD limpo na cabeça, né? Então ali tudo que vai ensinando para ela, se ela tem um primeiro contato, ela acaba aprendendo aquilo ali, ou copiando ou falando. Então fiz a pergunta porque em todos os lugares a gente tem que estar vigilante, né? Eu vejo assim como o meu filho pequeno de 5 anos, a gente vê que não é qualquer desenho mais, não é qualquer coisa que ele pode ver no YouTube, nem no programa que é de desenho, a gente não pode deixar mais, porque tudo tá tentando realmente fazer esse caminho invertido aí para as crianças, né? Destruindo A essa... ideia é essa, né? A ideia é ela tirar, desconfigurar a figura do pai. Porque se você desconfigura a figura do pai, acaba com tudo. Por exemplo, onde não há autoridade, impera o caos. Imagina comigo, nós estamos aqui na Avenida Jamel Cecílio. Uhum. Exatamente esquina aqui com a Drogazil, né? No prédio onde estamos aqui, é o Metropolitan. Aqui tem um semáforo que desce carro, sobe carro, ainda as outras ruas transversais. Você imagina comigo em pleno 8 horas da manhã, quando o movimento de carro aqui é enorme. Se esse semáforo aqui estraga, você imagina como é que vai ficar aquilo ali? Vira o terror. Caos. Por quê? Porque onde não há autoridade, impera o caos. Aquele semáforo representa uma autoridade. O cara sabe que no vermelho ele não pode passar. Ele só pode passar no verde. E todo mundo entende isso naturalmente. Não tem estresse quanto a isso. Então, veja bem, a ideia satânica é exatamente destruir, desfazer da figura paterna. Desfazer da figura de autoridade. Porque uma vez que desfaz dessa figura de autoridade, de paterna, impera o caos. Quem é que manda? Quem é que dá ordem? Quem é que dá instrução? Como é que as coisas vão acontecer? Por isso que nós estamos vivendo um caos. O grande problema do mundo hoje, um dos grandes problemas do mundo hoje é exatamente isso. Falta de referência. Para quem olhar? Nós não temos referência. Tá difícil você encontrar referência em todos os níveis. Na família, na política, Todas as áreas, né? nos negócios, enfim. E filho também sabe disso. Né? Se você faltar com o cuidado com seu filho, ele provavelmente não vai desrespeitar você, mas você não vai ser referência para ele. Concordo. Então, quer dizer, hoje há uma necessidade disso. Os meus filhos, né? Quer dizer, eu procuro ser referência para eles. Como pastor, eu procuro ser referência para o rebanho que eu estou cuidando. E eu procuro também ser referência na sociedade, como cidadão que eu sou. Então, isso faz diferença. Nós estamos vivendo essa crise, uma crise de referência. Para quem olhar?
né? Então isso é uma questão mundial, né? A começar do nosso país. Nosso país está em caos, porque não tem uma autoridade capaz de fazer as coisas acontecer. Então, isso é mundial, não é a nível Brasil. Quer dizer, eu vou nos Estados Unidos, quer dizer, o governo lá frágil. Você vai ali fraco, ali fraco. Então, essa crise de autoridade, referência, ela está atingindo todos os níveis da sociedade. A começar dentro da nossa casa, né? Verdade. Dentro da nossa casa. Quer dizer, o seu filho precisa saber quem é a referência dele. A referência dele não pode ser o melhor amigo dele na escola. O amigo da escola dele pode ser uma das referências. Mas a principal referência tem que ser você. Quer dizer, a sua esposa tem que ver você como referência. Sua família tem que ver você como referência. Então, isso tudo é importante. Seus clientes têm que ver você como referência. Isso não significa que você tem que ser perfeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Porque nós somos falíveis. Não tem como. Sujeito a falhar. Somos sujeitos a errar todo dia, toda hora. Mesmo querendo acertar, Mesmo né? querendo, mas você vai entender que há uma diferença de valores e caráter. Né? Valores pode ser que em algum momento você venha falhar. O caráter não. O caráter vai fazer com que você trate naquilo que você falhou. Como é que você falhou? Falhou. Então, o caráter vai determinar e definir como você vai tratar esse problema. Né? E valores, às vezes, eles alteram de acordo com a cultura, de acordo com a sociedade. Mas caráter, não. Caráter, ou você é inteiro ou você não é. Verdade. Então, isso Por é isso que importante. a gente às vezes atende algumas empresas e a gente ouve bastante, né? Até mesmo na hora de contratação, né? Porque tem muita gente que é muito habilidosa, né? O cara sabe, domina a ferramenta, domina do trabalho dele e às vezes não tem caráter. E aí, muitas das vezes as pessoas preferem contratar o caráter porque eles conseguem moldar aquela pessoa para trabalhar dentro das políticas da empresa, né? Eu ouvi de um general americano interessante. Ele disse que se você tiver que decidir entre o caráter e uma estratégia, fica com o caráter. Interessante. Pronto. Pastor João, como que o senhor vê hoje a situação hoje da mentalidade das pessoas em relação à interpretação da Bíblia? Porque eu vejo muitas pessoas às vezes falando algumas coisas erradas porque elas interpretaram errado. E às vezes elas pessoas vão interpretar e está ligado diretamente à educação que a gente tem hoje, porque tem gente que tem um grande problema em interpretar qualquer texto. E a Bíblia trata ali de um texto, de uma metáfora, uma história. Então, essa dificuldade das pessoas vai impactar naquilo que as pessoas estão entendendo da palavra de Eu Deus? vejo que são coisas bem distintas né, e bem interessantes. Por exemplo, o problema hoje das pessoas, da maioria das pessoas, não vou dizer que são todas, é uma boa parte do nosso pessoal, elas estão preocupadas muito mais com informação do que aprendizado. Informação você tem em qualquer lugar, qualquer rede social você pega informação. Verdade. Agora, aprendizado demanda tempo, demanda cuidado, demanda investigação. E as pessoas não querem isso. Elas não estão preocupadas com isso. Por isso que elas estão tendo problemas, né? E por isso que elas têm muitas dificuldades com a interpretação dos textos da Bíblia. Não há segredo, não tem dificuldade. A Bíblia é muito simples. Né? Agora, vai depender qual é o olhar que você vai ter para a Bíblia Sagrada. Então, se você quer aprender, ok. Demanda um tempo. Agora, quando as pessoas só querem informação, aí é outra coisa. Se você pega a internet, tem pseudos mestres e pseudos pastores a escolha. Tem milhares e milhares. Agora, cada um fala um monte de porcaria. Agora, peraí, eu vou aprender dessa forma? Não. Eu tenho que procurar saber o que fazer. Quer dizer, a bem da verdade, se demanda um cuidado, um critério meu. Como pai, como pastor que sou, eu tenho que ser coerente, eu tenho que procurar
as fontes saudáveis, porque existem fontes saudáveis e existem fontes duvidosas. Então, Tem aí mesmo. vira uma confusão tremenda, mas é uma questão de opção, certo? Você, por exemplo, se você está com um problema de enfermidade, cara, você não vai procurar qualquer médico, cara. Peraí. Você Como é que acha você que... faz? Então, estou falando uma questão física, Uhum. biológica. A questão espiritual é muito mais importante. Então, você vai procurar alguém que realmente saiba, que tem conteúdo, que tenha referência. Será que as pessoas não estão dando tanta Ué, seriedade para o assunto tão importante quanto a vida espiritual? na verdade, elas não querem pagar o preço de nada, né? As pessoas querem tudo fast food, tudo Elas não muito querem se rápido. comprometer, essa é a Não, verdade, né? então, porque tudo que tem valor, Jorge, demanda um preço. Tudo que tem valor. É interessante se eu falar que eu vi uma história uma vez do porco e da galinha, né? A galinha, ela tá comprometida ali, né? Na verdade, ela tá envolvida, né? Porque ela botou o ovo, tá viva, tá tudo bem. O porco tinha que dar o bacon, né? Então ele tava totalmente comprometido com a situação, né? E é basicamente assim, né? As pessoas, elas não querem se comprometer, elas não querem se envolver a ponto de eh, se doar a esse ponto de fazer algo que vai te custar um tempo, que realmente demandar um tempo para você poder estudar e às vezes isso pode ser cansativo, né? Mas vale a pena, né? Porque tudo que tem valor custa alguma coisa. As pessoas não querem pagar o preço para ter coisas boas, né? Elas estão preocupadas com coisas fúteis, né? Elas estão preocupadas em atender uma necessidade momentânea. E a vida não funciona assim, né? Elas estão preocupadas em resolver um problema de ordem. Não é, elas não querem resolver a causa do problema. Elas estão preocupadas em resolver o efeito do problema. É como colocar um band-aid ali no machucado. Colocar um band-aid numa ferida. Não vai sarar. Não vai. Então, quer dizer, as pessoas elas estão muito fragilizadas em tudo isso. E com isso elas estão adoecidas, né? Frágeis, né? Frágeis demais. Porque se tudo que tem valor tem preço e demanda tempo, então, peraí, eu não posso fazer um curso qualquer pela internet. Eu não posso simplesmente nomear alguém pseudo fulano de tal para me trazer ensinamentos tão extraordinários como das Sagradas Escrituras. Não, não funciona assim. Ó. Nossa cidade tem igrejas maravilhosas. A nossa cidade é uma cidade rica em igrejas boas, com pastores maravilhosos. Escolha uma igreja, escolha um pastor aí. Pronto, acabou. Verdade, tem para todos os gostos, né? Tem muita coisa boa aí. Pastor João, hoje a gente vê que a doença do século é a depressão e ansiedade, né? E a igreja hoje, ela tá preparada para ajudar essas pessoas? Porque a gente vê que cresceu demais a demanda, principalmente após a pandemia, principalmente a profissão de psicólogo, terapeutas. Mas a igreja hoje, o papel da igreja hoje, ela tá preparada para ajudar essas pessoas? Bem da verdade, Jorge, a igreja ela tem outras causas, né? Não é que que é mais importante. Ela tem outra causa que é a causa principal, que é a parte espiritual das pessoas. Então a igreja ela tem que se ater a isso. Embora nós não podemos desconsiderar o quanto de pessoas com problemas, né, emocional. E é uma gama muito grande. Agora, o que a igreja deve fazer e fazer bem feito, se a igreja cumprir o seu papel bem feito, essas pessoas com sérios problemas emocionais, elas vão ser alcançadas. Porque Jesus, numa reunião com seus discípulos, ele diz o seguinte: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, o grande problema hoje de uma sociedade doente é que algum segmento da igreja,
parte da igreja não está sendo capaz de atender essa demanda, né? Talvez em algum momento nós temos falhado. Talvez em algum momento a nossa mensagem não tenha sido capaz de impactar essas pessoas, a tal ponto de fazer com que elas venham serem curadas pelo poder da palavra. Então isso tem sido para mim um desafio. Qual o desafio? Fazer com que a nossa igreja, certo, seja uma igreja mais da palavra, uma igreja capaz de curar as pessoas pela palavra. Embora, volto a repetir, a gente não faz, eu não tenho esse costume de você ignorar nenhum tipo de anomalia emocional na vida das pessoas. Mesmo porque eu sou psicanalista clínico há 14 anos. Então eu entendo alguma coisa nesse sentido, né? Eu tenho algumas formações nisso aí, como pedagogo que sou, como especialista em neuropsicologia que eu sou. Então eu entendo isso aí. Porém, a minha preocupação hoje é fazer com que daquele púlpito saia palavras de vida, que vai impactar as pessoas, vai sarar as pessoas, vai levar as pessoas a estarem no eixo. Porque o que está gerando toda essa depressão terrível é uma desorientação espiritual que as pessoas não estão tendo, né? Quando Deus quis que o peixe existisse, ele falou com a água. Quando Deus quis que a árvore existisse, ele falou com a terra. E quando Deus quis que o homem existisse, ele falou com ele mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então veja bem, se você quer matar um peixe, tira ele da água. Você quer matar uma árvore, tira ela da terra. Quer matar o ser humano, tira ele de Deus. Esse é que é o problema. As pessoas estão com tantas anomalias porque eles estão distantes de Deus. Então eles não aguentam a pressão, não estão suportando a pressão. Por quê? Porque estão distantes de Deus. Se você está conectado com Deus, não significa que você não venha passar por uma depressão. Porém, significa que você vai saber como lidar com isso melhor. Muito melhor. Com certeza. Mas muito melhor. Por quê? Porque você está em Deus. Agora, você quer matar o ser humano? Por que o ser humano está morrendo? Porque ele está longe de Deus, ele está distante de Deus. É simples, corta o galho de uma árvore, deixa ela lá no chão, lá. Seca. Dias ela vai estar seca. Entende? Por quê? Porque ela perdeu o caule, perdeu todos aqueles nutrientes que saem da raiz. Então o ser humano está se perdendo e está adoecendo, está se tornando cada dia pior porque ele está distante de Deus. Não tem outra solução para o homem. A solução para o homem é voltar para Deus. Ele é a causa, ele é a razão da nossa existência. Sem ele, estamos perdidos. Amém. Pastor João, e nesse momento que a gente vive hoje, qual a importância da fé nesses momentos de crise ou de incerteza? Eu vejo sim a importância da fé. Eu avalio a fé em dois pilares interessantes. Uma fé para suportar, né? Você precisa de uma fé para suportar todos os dramas e todos os problemas que são inerentes da vida. Então você tem que ter uma fé capaz de suportar isso. Saber esperar em Deus. Saber que Deus pode fazer. E Ele vai fazer na hora dele, no momento dele. E você tem que criar uma fé capaz de você interagir com Deus, né? De tal forma que, independente do sol nascer ou não vai mudar nada. Acabou, eu estou bem. Então, desenvolver a fé é uma tarefa extremamente importante para nós, sobretudo nos dias de hoje, porque tudo conspira para que eu me torne pior, um ser humano pior, um pai pior, um filho pior, um irmão pior, um homem pior na sociedade. Então, a minha fé em Deus, ela vai fazer com que eu possa interagir com Ele, de tal forma
que vai gerar no meu coração paz, quietude. Certo? A fé tem essa capacidade de gerar quietude na sua alma. O ser humano está completamente ansioso, doente. O que é ansiedade? Excesso do amanhã. O amanhã não existe. Olha. Por que você está preocupado com o amanhã? Sofrendo por O algo amanhã que nem não sabe se existe. vai acontecer, né? O amanhã não existe. Ontem passou. O que existe é hoje. O amanhã é uma incógnita. Pode vir como não pode não vir. Certo? Quantas pessoas dormem e não amanhecem? Entende? Então amanhã você está sofrendo à toa. E é interessante o senhor falar, porque a ansiedade, a pessoa está sofrendo pelo amanhã, que ela não sabe nem se vai acontecer. Uhum. A depressão, ela está sofrendo por aquilo que já passou e que ela não vai mudar mais. Não vai mudar mais. E o presente, ela não está vivendo. Pronto. Na verdade, muitas pessoas morrem, mas nem todas vivem. Forte isso. Olha, viver é isso, cara. É viver você enfrentar o dia a dia. Cabeça erguida, de boa, tranquilo. Você tem uma família, gruda na sua família. Você tem uma igreja, gruda na sua igreja. Você tem uma fé, gruda com Deus. Olha. Pronto, acabou. Você vai ver que as coisas mudam. As coisas acontecem. Não tem como dar errado. E ainda que dê errado, você tem uma estrutura familiar tão boa, uma estrutura espiritual tão boa, que é capaz de você passar por essa tempestade, né? Bem. E a vida, ela não é linear, né? Então não tem um dia igual ao outro, não tem uma experiência igual a outra, não tem ninguém igual a ninguém. Então, por ela ser linear, por ela não ser linear, é que ela é gostosa. Se ela fosse linear, a vida perdia o sentido, né? Você está ao passo de uma bênção, bem como você está a um passo de um precipício. Se fosse só linear, seria bem monótono, né? A vida perderia o sentido. Perderia o sentido. Agora, o que é que faz diferença nisso aí? É a sua relação com Deus. E a sua relação com a sua família. E a sua relação com os seus amigos. Esse tripé. Né? Então, você tem que estar bem com Deus, você tem que estar bem com sua família, você tem que estar bem com seus amigos. Interessante. Sr. João, hoje o tema da Igreja Batista Renascer é amar e servir. Por que desse tema? Porque eu vi a necessidade, pós-pandemia, de nós estarmos mais próximos um do outro. Né? Quando você tem a capacidade, entende que servir o outro é servir a Deus, muda tudo. Muda tudo. Toda a sua linha de pensamento muda. Não tem como você servir a Deus sem servir o outro. Impossível. A melhor forma de servir a Deus é servir o outro. Né? E às vezes a gente tem dificuldade disso. A gente vive uma vida tão egoísta, tão mesquinha, medíocre, que você vai morrer solitário. Porque você não tem disposição de servir ninguém. Né? A melhor forma de você ser servido é servir. Quando você exige que as pessoas te sirvam, você está fazendo tudo errado. Ser servido precisa de ser uma consequência de você servir. Né? Então, você quer ser servido? Então sirva. Quer ser amado? Então ame. Quer receber? Então dá. Pronto. É assim que funciona a vida. Simples. Viver para servir ou servir para viver? Certo. Eu acho que os dois estão certos. Né? Você vive para servir e serve para viver. Porque se você não serve para viver, você não serve para mais nada. Verdade. Pronto. Se você não serve para servir, acabou. Você perde a sua capacidade de existência. Ser humano tem essa capacidade. Somente o ser humano possui essa capacidade, esse entendimento de servir o outro. Servir o outro é o que faz sentido na minha vida. Né? Isso já é comprovado cientificamente. Quando você abençoa alguém, quando você cuida de alguém, quando você faz um favor para alguém, quando você socorre alguém, aquilo te faz muito mais bem do que o outro. Verdade.
Porque é assim que funciona a vida. Certo? A vida só tem sentido desse jeito. E a vida devolve, né? Devolve tudo. Isso também entra a própria lei da semeadura, né? Sim, na verdade é uma lei. É uma lei, é uma lei universal. Acabou. Você só colhe o que você semeia. E às vezes, por incrível que pareça, ainda assim, às vezes você colhe coisas que você não semeou. Porém, Deus está com você para te guardar e proteger. Verdade. Agora, se você semeou, sem chance. Pastor, eu já ouvi vários gurus aí da internet falar sobre não congregar na igreja. E eu queria saber do senhor essa importância, né? A gente congrega, mas é bom a gente ouvir, né, do senhor falando dessa importância, porque tem gente que ele tá só lá na casa dele, ele vê o culto lá só pela internet, ele não vai ter ali ter uma comunhão, ele não vai ali congregar. E quais são os males, digamos assim, dessa pessoa que não está congregando? Jorge, eu respondo essa pergunta com uma simples frase. O evangelho, o cristianismo é feito de relacionamento. Acabou. Outra coisa, eu não sou corpo. Entende? Uhum. Isso mata isso aí. Isso mata essa ideia. Você não é corpo. Você é membro de um corpo. O que é o corpo? A igreja. O todo. Agora, pensa comigo. Se eu extrair seu braço esquerdo do seu corpo e deixá-lo fora desse corpo, o que vai acontecer com esse braço? Vai necrosar. Verdade. Ele vai necrosar em 1 minuto? Não, mano. Ele tem um tempo certo para necrosar e apodrecer e acabar. Então essa onda, essa conversa de eu sou corpo na minha casa, mentira, isso não existe não. Você é membro de um corpo. Agora esse membro tem que estar conectado com o corpo. Ó. Onde é que você está? Você por acaso já viu andando aí na rua uma perna sozinha? Não tem como, né? Se você ver, você vai sair correndo de medo. Não funciona. Então isso aí é tudo bobeira, isso aí tudo fajuto, não funciona. Essas pessoas não, facilmente elas não vivem em paz com elas mesmas. Elas não têm conexão com ninguém. A beleza do evangelho é exatamente isso, cara, é relacionamento. Acabou. O que faz o evangelho ser evangelho é isso. É relacionamento. É viver um com o outro. Ah, mas igreja tem problema. Aonde é que não tem problema? Todo lugar, né? Fala para mim onde é que não tem problema. E na verdade são os problemas que fazem com que a gente se torne pessoas melhores. Lá dentro da igreja tem muito problema. Muito problema. As pessoas estão lá, né? Tem gente lá dentro, não Eu tem anjo. escutei o senhor falar um dia que eu achei assim interessante, engraçado e é pura verdade, né? O pessoal procura um lugar que não tem problema, se ela vai pra lá, lá já tem um problema. Ela vai arrumar um problema. Às vezes ela é o próprio problema. Ela é um problema. Eu sou o problema. Você é o problema. Nós somos problema. Onde nós somos problema. Verdade. Agora, aprender a conviver em unidade, em comunhão, isso é a coisa melhor que existe. Porque o que Deus ama é a unidade, não a uniformidade. Então ninguém precisa ser igual a ninguém. Ninguém tem que ser igual a ninguém. A beleza da vida está exatamente nisso aí. Né? Nós entendemos as diferenças e trabalhar elas. Quer dizer, eu sou casado há 37 anos. Parabéns. Maravilhoso, glória a Deus. Porém, cara, minha mulher tem coisas que ela gosta que eu detesto. E tem coisa que eu gosto que eu tenho certeza que ela não gosta também. E daí? Qual o problema? Tá tudo certo. Tudo certo, cara. A gente gasta energia naquilo que a gente gosta. Naquilo que a gente não gosta um do outro, a gente esquece de lado, deixa de lado. Eu a respeito, ela me respeita e a vida continua.
porque somos seres individuais, não tem nada a ver. Ela é ela, eu sou eu. Agora, essa junção de ideias, o casamento faz com que esse nível de maturidade aumente. Nada é mais importante, nada faz com que o homem se torne mais maduro que o casamento. Nada amadurece o homem mais do que o casamento. Pastor João, como o senhor está falando de casamento, vamos dizer que há uma bênção específica para o homem, para o casal, para o cônjuge, após o casamento, algo que ele não tem, mas só após ele casar, como ele formar família, ele vai ter essa bênção? Algo acontece? Tem algo específico? É simples, Jorge. Quando você vai pegar o livro de Gênesis, olha a recomendação de Deus. Não é bom que o homem viva só. Então acabou. Se Deus está falando que não é bom que o homem viva só, significa que o conselho de Deus você tem que seguir, ora. E é comprovado cientificamente que o homem casado ele vive mais. O homem casado ele tem menos doença física, menos doença emocional. Porque aí você vai partir para Eclesiastes, Salomão dizendo que o cordão de 3 dobras ele não rebenta fácil. Quem é esse cordão de 3 dobras? O homem, a mulher e Deus. Então, começa por aí. Eu não digo, por exemplo, se você for casado, você vai ser melhor nisso. Não é, na questão não é baseada nisso. Eu pego pela orientação de Deus. Não é bom que o homem viva só. Pronto, e a beleza da vida está nisso aí, cara. É você formar uma família. É óbvio que quem decide viver só é algo pessoal. Não tem nenhum problema também. O cara resolveu ser um celibatário. Qual o problema? Nenhum. É uma decisão dele, pessoal. Ok, Deus respeita isso. Agora, é um problema que o cara enfrentou, ele tem que ser curado. Ora. Ele tem que ser tratado. E vai em casa de novo, e o trem vai dar certo. Pastor João, e hoje a salvação ela é diariamente? Todo dia? Ou uma vez salvo, estou salvo? Olha, eu creio que a salvação você conquista ela diária. Todo dia. Todo dia. Você entende? Agora, eu prefiro acreditar assim do que acreditar nessa tese, de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se essa tese for errada, eu estou ferrado. Eu também. Porque aí eu vou, talvez em algum momento, eu vou me descuidar, eu estou salvo mesmo, então qual o problema? De eu aprontar e fazer isso, fazer aquilo outro. Ok. Então eu prefiro acreditar que a salvação eu conquisto ela todos os dias. Todos os dias. Então eu pego por essa linha. Eu prefiro essa linha. Embora não tenha nada a ver, eu não tenho nenhum problema com quem pensa diferente. Isso é problema dele. Então eu não tenho esse estresse quanto a isso. Eu acho que cada um é cada um. Verdade. Eu cuido de mim. Interessante. Pastor João, o que o senhor pode falar pra gente sobre o próprio versículo de João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho? Eu vejo muita gente falando, e às vezes, assim, lógico, pessoas contrárias querendo questionar quando falamos que servimos um Deus de amor. E aí as pessoas questionam, mas ele entregou o seu único filho, para a morte, para morrer, e às vezes as pessoas querem ir ao contrário a isso, falando sobre esse amor do Senhor. Na verdade, as pessoas confundem muito as coisas, né? Por exemplo, amor, no grego, ágape é amor, né? No grego, que é o amor do coração de Deus. As pessoas confundem, por exemplo, quando você pega 1 Coríntios 13, ali é considerado o capítulo do amor. Então, ali está a descrição do verdadeiro amor, que é o quê? O amor que se entrega. É o amor que se doa, é o amor que não trata mal, é o amor que não se ufana, é o amor que não tem inveja, é o amor que se doa.
Por exemplo, não foram os judeus, não foram os romanos que mataram Jesus. Jesus se entregou por amor. Deus entregou ele por amor. Então veja bem, há uma diferença do amor de Deus com o amor que as pessoas têm no mundo. Por exemplo, o amor que as pessoas têm no mundo, eles matam. Quantos maridos que matam as suas esposas, eles dizem que mataram por amor. Não. Biblicamente, você morre por amor, você não mata por amor. Verdade. Né? Então, aí que está o erro das pessoas. O cara que mata alguém dizendo que matou por amor, ele está enganado, isso é paixão. Paixão é loucura, não tem nada a ver. Certo? Nada a ver uma coisa com a outra. Então, Jesus morreu por amor. Deus entregou seu filho por amor. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então, é muito simples de entender isso. Não tem muito segredo, não. Quem não entende é porque não quer entender. Concordo mesmo. Hoje, mesmo sendo pai, mesmo o senhor hoje tendo netos, né? O senhor pode falar assim que o senhor tem mais experiência, né? Mas a gente consegue chegar perto ou imaginar de fato o que é o amor de Deus? Não tem jeito, é impossível. Não tem explicação, né? Não tem explicação, algo que não tem explicação. Porque o senhor mesmo falou, né? A gente morre por amor. E aí, muitas das vezes, eu fico pensando em situações, né? Lógico, em algum momento, às vezes tem um pesadelo ali que você tá dando a vida para defender seu filho, sua esposa, sua família, e a gente a ponto de dar a própria vida, entregar a própria vida. Mas esses dias eu no estacionamento eu fiquei refletindo, né? A gente pode tentar descrever, mas a gente nunca vai conseguir chegar perto do que de fato é o amor, né? Porque a palavra fala que Deus, ele é o próprio amor, né? E o amor nos amou, né? Então, me fez refletir porque mesmo numa situação tão extrema dessa, nós como um filho, como uma esposa, como alguém querido, a gente não consegue ainda mensurar o tamanho do amor de Deus. É por isso que as pessoas, em via de regra, eles não acreditam na salvação de um assassino, de um estuprador, de um bandido qualquer. O cara pode converter, ora. Ele pode ser alcançado pelo amor de Deus, e daí? Ah, mas eu não acredito, ele não merece. Não, aí é outro detalhe. Essa questão de merecimento não cabe a mim decidir, julgar. Isso é Deus que decide isso aí. Né? Pronto. Por quê? Isso é amor. É amor. Você não viu lá o ladrão da cruz? O cara lá não estava lá. Não era um homicida, não era um assassino, não era um bandido. Mas o cara reconheceu que era bandido e arrependeu. O outro manteve na sua postura. Então tudo depende de cada um. O amor de Deus, ele é extraordinário. Na medida que eu entenda, na medida que eu aceite ser amado por ele. Tem esse detalhe. Você pode resistir ao amor de Deus. Engraçado que alguns anos atrás, assim que nós começamos a nossa igreja, comecei um programa no rádio com o nome Permita que Deus Te Ame. Tem pessoas que não permitem ser amado por Deus. Então você tem que permitir ser amado por Deus. E as pessoas não têm se permitido mesmo, né? Não. Muita gente mesmo, né? E a gente entende que cada vez mais a humanidade ela está declinando por falta do amor, né? Simples. E tá tudo ligado também à falta do próprio Deus, né? Nessas pessoas, porque o Senhor falou que tem um vazio, tem um espaço ali que só Deus pode preencher. Exatamente. E tendo falta disso, essas pessoas... Nós somos pura maldade sem o amor de Deus, né? Isso é a verdade, né? Já temos a natureza, né, caída, né? Digamos assim, né? Pecaminosa, né? Então, eu acho que a salvação está aí, primeiramente, em permitir que esse amor nos alcance, né? Verdade. Para nos tornar melhores todo dia um pouquinho, Todo dia um pouquinho melhor. Interessante isso. É bom falar da Bíblia, porque a gente vê que tudo tá ligado, né? Onde você vai, a Bíblia ela não tem ponta solta, né? Ela tá tudo ligado
uma coisa na outra, né? A paternidade, Pra você o ter uma amor ideia, de Deus. as pessoas podem fazer, eu não creio na Bíblia. Ok, o problema é seu. Mas as principais leis sociais, as principais leis da humanidade foram extraídas da Bíblia. Olha. Por exemplo, eu não creio na Bíblia, mas a Bíblia lá está dizendo lá. Eu te pergunto, você concorda em matar? Não. A Bíblia diz não matarás. Você concorda que as pessoas mentem? A Bíblia diz você não pode mentir. Está na Bíblia. Os principais valores da sociedade, todos estão descritos na Bíblia Sagrada. Está ali. Pronto, acabou. Valores morais estão ali. Foram extraídos da Bíblia Sagrada. Não acredito. Ok, é um problema seu. Ela não vai deixar de ser Bíblia porque você não acredita nela. A Bíblia hoje, ela, como um manual, né, para nós cristãos, ela também é usada também até para eu já ouvi dizer que estratégias de guerra já foi tirado da Bíblia. Sim, tudo. Tudo que você precisar está ali. Perfeita a palavra de Deus. Extraordinária. Pastor João, quais são hoje as perguntas que os fiéis mais fazem hoje para o Senhor? Tem alguma pergunta assim que ou uma dúvida ou algum tabu que a pessoa chega na igreja e mais faz para o Senhor? Porque você deve ouvir pessoas de todo jeito, de todas as classes, de todos os pensamentos diferentes. E deve ter algo que o senhor ouve muito e às vezes as pessoas até mesmo equivocadas, fazem perguntas equivocadas por não entender ou por não ter tido uma experiência com Deus. Para dizer sincero, você acredita que eu ainda não tive essa experiência? Sério? Sim, as dúvidas que as pessoas têm são básicas, né? Sobre salvação, sobre consagração, sobre ofertar, dizimar, sobre viver uma vida de santidade. São coisas básicas e que eu não sei porque a nossa igreja, nós temos tido cuidado de trazer sempre um ensino ser bem didático. Talvez com isso tenha diminuído ou possa ter diminuído as perguntas, as dúvidas das pessoas, né? Então, tem um programa ser bem pedagógico para facilitar o entendimento delas nas Sagradas Escrituras. Esse tem sido um diferencial da Batista Renascer. Graças a Deus, né? Eu não abro mão disso, não. Isso é muito bom porque a Igreja Batista Renascer, ela é uma igreja referência, né? Nunca foi envolvida em nenhum escândalo, nunca se envolveu em nenhuma polêmica. E isso também traz uma grande responsabilidade para o senhor estar à frente ali, né? Como presidente do Ministério da Batista Renascer, né? Isso é graça de Deus, né, Jorge? É favor de Deus, é misericórdia de Deus. Então, eu louvo a Deus, que Deus tem nos guardado e nos abençoado. É desafiador, mas vale a pena. Pastor João, para quem hoje quer começar a estudar a Bíblia, pessoas, às vezes, eu encontro com pessoas e a gente fala, né? Sempre quando eu faço algum trabalho, eu sempre consagro o meu trabalho, eu abençoo o meu cliente, eu oro para que, assim, eu abençoo o meu cliente lá, porque se eu abençoando ele, consequentemente eu sou abençoado também. Abençoo o meu trabalho, falo, Deus te abençoe. E às vezes as pessoas acabam perguntando, né? Por que você fala tanto de Deus assim? E eu aprendi a colocar todo dia, orar, e quando eu vou sair, eu oro agradecendo, abençoando o meu dia, e assim, de tarde e à noite. O que o senhor hoje poderia falar para essa pessoa que ela quer aprender mais de Deus? Qual que é o primeiro passo para ela? Ou se ela tem que ir para uma igreja, se ela compra uma Bíblia, qual que é o caminho, assim, se ela precisa seguir um cronograma, por onde ela deve começar a ler, porque a gente tem hoje o Velho Testamento, o Novo Testamento. Qual que é a orientação que o senhor pode dar? A primeira coisa é comprar uma Bíblia, né? Segundo, congregar. Procura uma igreja séria. Goiânia tem muitas igrejas sérias. Então, é um privilégio para nós, Goiânia. Porque você compra a Bíblia, você começa a estudar a Bíblia, e na igreja, sobretudo na escola bíblica dominical,
você vai sanar muitas dúvidas que você tem, né? Tem igrejas que têm os pequenos grupos, tem igreja que é formada pelos ministérios, e o envolvimento, por isso que o congregar, volto a repetir, o congregar é fundamental, porque o congregar vai te ajudar a entender, a interpretar a Bíblia de forma correta, fazer uma exegese correta dela, senão você vai fazer a exegese errada, vai dar errado. Então, por isso que o congregar ele é fundamental. Você compra a Bíblia, você começa a ler, de preferência no Novo Testamento, tal, vai entendendo, e orando, lendo e orando e congregando. Isso aí faz diferença e ajuda muito a pessoa a entender a Bíblia. Como o senhor falou da comunhão, a gente entende que Deus, ele é Deus de pessoas, né? Então, automaticamente a pessoa estando ali, Deus pode falar com ela usando pessoas. Deus pode abençoar ela usando pessoas, né? Mas esse é o material que Deus tem, Jorge. O material que Deus tem é pessoas. Pessoas ferem pessoas. Mas pessoas é que cura pessoas. Então as pessoas aqui entendem isso. Ah, mas eu fui machucado na igreja, fui ferido na igreja. Mas é na igreja que você vai ser curado. Pessoas machucam a gente, mas pessoas que curam a gente. Tem pessoas que são usadas com instrumento para ferir. Mas Deus usa pessoas com instrumento para curar. Então você não tem que ficar revoltado com gente, decepcionado com gente, magoado com gente. Porque pessoas machucam, mas pessoas curam. É interessante se eu falar sobre cura. Hoje, a falta de perdão, ele gera essa doença em pessoas. Você não pedir perdão, às vezes ali a pessoa te feriu, você vai guardando rancor ali. Eu conheço pessoas que realmente são muito magoadas, muito feridas, porque foram machucadas por outras pessoas dentro da igreja. De alguma maneira não consegue liberar perdão, não consegue se desligar daquela situação e você acaba vendo a pessoa definhando, a pessoa ali, vamos falar assim, adoecendo. Por isso que elas estão doentes, porque elas estão carregando um peso que não é delas. Olha. Se não liberar perdão, eu tô não tem ligado jeito, àquela você situação. está ligado à pessoa. Você está ligado àquele fato, você está ligado àquele episódio. Então, se você está ligado a um fato, a um episódio, a um acontecimento desse, quando é que você vai ser curado? Quando você desvincular disso. E como é que você desvincula isso? Liberando perdão. Certo? Liberar perdão é rasgar a conta. É você ter uma promissória minha, que eu não dou conta de pagar você. O que você prefere? Ficar olhando para essa promissória ou rasgá-la? Rasga ela, joga fora. Acabou. Você vai ter paz. Assim que funciona. Quer dizer, você foi ferido? Foi, mas você também já feriu pessoas. Ó. Não tem essa pessoa que fala, foi ferido, mas você também feriu. Pessoas são feridas, mas pessoas ferem também. E a própria palavra fala, né? O Senhor, ele me perdoa, mas muitas das vezes eu não consigo perdoar o meu irmão. E aí, no caso, será na mesma medida? Na mesma medida que eu sou perdoado, eu também serei perdoado? Sim. Sem chance. Se você não liberar perdão, esquece. Você vai ficar preso a alguém que não faz sentido. Perdão é curador. Perdão é libertador. A pessoa tem que entender isso. Ah, mas eu não consigo. Não, eu só vou fazer quando eu sentir. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão tem a ver com decisão. Eu decido, acabou. Fechou. E como que o senhor poderia descrever para mim quando a gente ouve na palavra que se alguém te feriu, se alguém te deu um tapa na sua face, você dê a outra? Tá ligado ao perdão também? Na verdade, Jesus usou essa linguagem para mostrar para mim e para você o seguinte: somos passivos de sermos feridos. Agora, o que você prefere? Usar a medida do Velho Testamento? Não resolve.
O mal não se vence com o mal. É olho por olho, dente por dente, não dá, né? Quer dizer, o mal nunca vence o mal. A única forma de vencer o mal é com o bem. Não tem como. E o bem tá ligado a amar as pessoas. Amar as pessoas. Sobretudo amar Deus. A única forma de erradicar o mal é com o bem. Não é com o mal. Não se vence o mal com o mal. Isso é muito Se interessante. vence o mal com o bem. Acabou. Você quebra... Toda a raiz da maldade com as coisas boas. É igual você perguntar, existe escuridão? Não, não existe escuridão. Existe ausência de luz. Ó. Ausência de luz. Acabou. Então, quer dizer, aonde tem a luz, não tem espaço para escuridão. Aonde tem amor, não tem espaço para ódio. Aonde tem perdão, não tem espaço para mágoa. Acabou. Zerou. Você vai viver o melhor da vida. Esse já é comprovado hoje. Quase 80% das doenças que as pessoas têm hoje são de origem psicossomáticas. O cara está ruim, está entrevado, está doente, está coluna ruim, cabeça ruim, fígado ruim, estômago, câncer. Daqui a pouco você vai descobrir que a origem é emocional. São problemas mal resolvidos, crises que não foram resolvidas, perdão que não foram liberados, mágoa de tantos anos atrás, lembranças ruins. Rapaz, junta isso tudo, coloca num saco e mete fogo. Ah, mas eu não dou conta. Dá sim, é uma questão de decisão. Mano. Por que não dá conta? Se você dá conta de manter ódio, por que você não dá conta de mudar a chave para amor e perdão? Simples, ó, depende de você. Se você não conseguir, é porque você está cheio de orgulho. Na verdade, isso não resolve a vida de ninguém. O nosso coração tem que ser cheio de compaixão. Tem que estar acima de qualquer razão. Pastor João, pra gente caminhar para o final, eu vejo muitas pessoas falando assim que eu sou dizimista, eu sou ofertante, e essas pessoas também passam por dificuldade financeira. E a gente acaba vendo essas próprias pessoas falando, mas eu conheço fulano que não dizima, que não oferta, que não é cristão, prosperando na vida. Mas são coisas bem distintas. Por exemplo, a forma que eu crio meus filhos, cara, não tem nada a ver com a forma que você vai criar os seus. Verdade. Pronto. A fórmula que eu aplico no meu, pode dar certo. E se você for pegar essa fórmula e aplicar no seu, vai dar errado. Então, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com o filho. E não com o bastardo. Se o cara que não é cristão, não é dizimista, está prosperando, a prosperidade não é um sinônimo da bênção de Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes o cara é inteligente, olha. O cara sabe administrar bem. O cara sabe fazer aplicações boas. E às vezes o crente só é dizimista, mas é horrível para administrar. Tem a ver com obediência? Não, tem a ver com entendimento. Porque Paulo, em Romanos 12:2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Então tem tudo a ver com inteligência espiritual. Uma coisa é o seu coração, outra coisa é a sua mente. Então, se você não ampliar sua mente, se você não melhorar sua mente, se você não buscar conhecer as coisas, não dá, não funciona. Talvez está aí o grande problema hoje, muitos cristãos não prosperarem. Embora são dizimistas, embora são ofertantes. Certo? Mas eles não têm uma mentalidade capaz de ser renovada para dizer, peraí, eu ganho 5 mil reais, eu não posso gastar 4.900, eu não posso gastar 5.100. A matemática não fecha, cara.
Ganhou 5 mil, gastou 10. Uai, não funciona, tá errado. Então fecha. Aí não tem nada a ver com não tem nada a ver com crença, Aí falou não de... tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com Deus, não. Tem a ver com irresponsabilidade. E às vezes muitas pessoas não são cristãs, são ímpias, mas os caras têm responsabilidade com dinheiro. Então o cara sabe fazer investimento, o cara sabe fazer a coisa certa. Então tudo isso é uma questão de entendimento. Agora, há uma garantia de Deus na oferta e no dízimo. Então exerce isso aí, busca de Deus e aprenda a lidar com dinheiro. Você tem que aprender a lidar com dinheiro. A maioria das pessoas não sabe lidar com dinheiro. Não sabem. Tem que aprender. É uma educação financeira que a gente precisa de ter. Pastor João, e o senhor já deve ter presenciado isso, assim como eu já presenciei também. Pessoas de ter tanto amor no dinheiro e essas pessoas, elas... Não vou falar se corromper, mas essas pessoas, elas destruíram a sua casa, a sua família, seus relacionamentos por causa do dinheiro. Isso é uma realidade, porque dinheiro é um Deus, né, cara? Você vai ver Jesus falando sobre isso aí. Jesus não se refere a demônio, aos demônios como Deus. Ou deuses. Não. O dinheiro é Deus. Porque Jesus fala assim, vocês não podem servir a Deus e nem a Mamon. Mamon não é demônio. Mamon é dinheiro. Então veja bem, quando você entende alguns princípios na vida, esses princípios como, por exemplo, tudo que te domina vai dominar a sua vida. Tudo que domina a sua mente domina a sua vida. Tudo que domina sua vida vai dominar suas emoções. Se o dinheiro domina você, o dinheiro vai ser o seu Deus. Está servindo o dinheiro. Você está servindo o dinheiro. Então é o dinheiro que vai definir o que você faz e o que você não faz. Por isso que Deus estabeleceu o dízimo e oferta. Para quê? Para que você tenha limites. Isso está totalmente ligado quando na Bíblia fala sobre o jovem rico, quando o Senhor fala para ele vender tudo que tem e seguir o Senhor. É porque, na verdade, o Deus dele, ele tinha conhecimento da palavra. Mas a palavra não era capaz de fazer mudança na vida dele. Então o amor dele estava linkado ao dinheiro. E Jesus fez apenas um teste com ele. Jesus não está interessado no seu dinheiro. Pelo contrário, ele é que te dá, ora. Tudo é dele, né? Tudo é dele, então interessado em quê? Tudo é dele. Como que a gente pode interpretar, lógico, com a orientação do Senhor conhecedor da palavra, quando a palavra fala assim, buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas eu vos acrescentarei. Isso é em todas as áreas. Em todas as áreas, em tudo. Porque Deus é tudo. Certo? Deus ele não é o fim, ele não é o meio, ele não é o fim, ele é o meio para você chegar ao fim. Então, se você entende que esse versículo ele é real e verdadeiro, que foi o próprio Jesus que falou, acabou, cara. Ele é o dono do ouro e da prata, né? Nós estamos buscando coisas e desprezando ele. Quer dizer, quando você despreza Deus, você não tem, você pode até ter acesso a essas coisas, mas essas coisas vão matar você. O homem envereda tanto pelo lado do dinheiro que ele morre pelo dinheiro e mata pelo dinheiro. E as pessoas às vezes vêm com segundas intenções de eu já vi pessoas que buscou, orou, foram abençoadas, quando ganharam o dinheiro, a sua bênção sumiu da igreja. É porque, na verdade, a motivação era errada. Eles nunca amaram Deus. Quando você ama verdadeiramente a Deus, cara, essas coisas não fazem diferença na sua vida. Isso é muito profundo, né, pastor? Acabou. Deus tem que ser a razão da sua vida. Porque você pode ter uma cama, mas não significa que você vai ter sono. Você pode ter o melhor médico, mas não significa que você vai ter vida. Você pode ter o melhor relógio, mas não significa que você tem tempo.
Então tudo é dele, tudo vem dele. Tudo é para ele. É interessante porque a gente já ouviu a história do Steve Jobs e ele fala algo muito interessante sobre isso, né? Ele tinha o dinheiro, muito dinheiro, e mesmo assim ele não tinha como pagar pela sua saúde, né? Exatamente. E é interessante, até uma fala dele que ele fala o seguinte: o que adianta um bilionário no cemitério? Não adianta nada, né? Então não resolve, cara. O cara tinha dinheiro, mas não tinha saúde. E a saúde quem dá é Deus. O dinheiro te leva e te dá muita condição para você ter muita coisa boa. Mas não te leva para o céu. Te leva para você andar de avião, hotel bom, mas só isso. Isso é muito pouco para o que Deus tem para nós. Isso aí, pastor João. Obrigado por senhor ter vindo. Deus abençoe o senhor. Seja sempre bem-vindo. Uma honra ter o senhor aqui nesse podcast, né? Pra gente poder ali compartilhar um pouco de conhecimento, que é sempre bom, né? A gente escuta muita coisa na rua, a gente vê muita coisa, mas é bom para que nosso público também venha conhecer um pouco mais, não só da Batista Renascer, não só do senhor, mas um pouco da palavra de Deus, né? Se eu tiver algo para poder falar... Sim, prazer poder estar aqui novamente, né? Eu tive aqui a primeira vez foi meio complicado, mas assim... A segunda vez foi tranquilo e eu gostei. O rapaz daqui, o Alessandro. O Alessandro é gente boa, hein, rapaz? Não, o Alessandro é nota 10. O cara é gente diferenciado boa. demais. Rapaz, esse cara tem uma cara de membro da Igreja Batista Renascer, rapaz. Rapaz, ele aparece. E tem um assessor dele aí, argentino? Um argentino aí, um mexicano, El Ramírez. Doutor João, seja muito bem-vindo. Obrigado. Toda vez que o senhor tiver uma agenda, nós vai trazer o senhor. Se for aqui, eu venho. Se for em outro lugar, não vou, não. Não, é aqui mesmo. Tá. Muito bom ter você sentado nessa mesa. Uma honra mesmo. Tá? Obrigado demais. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Deus. E é isso aí.